bem, pessoal? Nós estamos aqui no município de Abelardo Luz, Santa Catarina, num experimento de integração lavoura-pecuária do grupo GISPA, que é um grupo de pesquisa da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal de Pato Branco, no Paraná. Essa região aqui é uma região de altitude, tem 820 metros de altitude e num clima CFB. E hoje estamos em 22 de setembro, sobre uma pastagem de azevém, um cultivar tetraploide em pastejo contínuo, desde 18 de julho. Esse experimento, esta fase de inverno, faz parte de um experimento maior que começou em 2012 e a previsão de término é 2018. É um experimento que se estuda a interação entre épocas de aplicação de nitrogênio e intensidades de pastejo. Então, esse azevém foi, bom, a cultura anterior foi o feijão, né? Antes dela foi milho, silagem. A resteva do feijão foi dessecada dia 12 de maio, né? O azevém foi plantado início de junho e dia 18 de julho entraram os animais. E hoje nós estamos, esse azevém é tido como um azevém precoce, mas ele também tem uma boa longevidade de produção de folha, né? Nós estamos hoje aqui na segunda quinzena, final de setembro praticamente, e não tem perfilhos florescidos praticamente, está em estágio 100% vegetativo. E as produções que a gente teve aqui são muito interessantes e muito contrastantes dependendo do tratamento. Essa área que a gente está aqui agora é de um tratamento extremo em intensidade de pastejo, ou seja, é uma intensidade maior de pastejo, uma altura menor. Neste tratamento a gente tenta manter o azevém a 10 centímetros de altura. E no outro piquete aqui do lado, a gente tenta manter o azevém a 25 centímetros de altura. Então, as duas alturas é um fator dos tratamentos e o outro fator é a época de aplicação do nitrogênio. Nós temos uma época de aplicação é colocar todo o nitrogênio, que nós usamos 200 kg de nitrogênio na forma de ureia, em uma única aplicação no perfilhamento da pastagem antes de entrar os animais. Então, feito na pastagem ou feito sobre a lavoura, milho ou feijão, exceto quando é soja, a gente não usa adubação nitrogenada, né? Então, o tratamento deste piquete aqui, que é o piquete 9, isso aqui é uma área de 12 piquetes, uma área de 14 hectares, né? São 3 blocos, 4 tratamentos, 3 blocos. Este piquete aqui é altura baixa e o nitrogênio colocado na pastagem. Esse piquete aqui do lado seria o tratamento altura alta e o nitrogênio colocado na fase de lavoura. E o que a gente pode observar aqui, essa cerca elétrica para cá, a massa de forragem está bem menor, né? Porque ela é menor porque tem maior carga, né? E porque a altura, o critério de manejo aqui é a altura, né? É lotação contínua com taxa de lotação variável. O número de animais por hectare aumenta ou diminui para manter uma altura de 10 centímetros e 25 centímetros ali. Então aqui, além de a gente ter uma diferença muito grande nos parâmetros de animal, o ganho médio diário dos animais neste tratamento de maior intensidade é levemente inferior ao tratamento que a gente tem em maior massa, maior altura. Aqui a média de julho, agosto e essa parte de setembro tem dado 1 kg nesse tratamento e 1,4 kg de ganho no tratamento de massa maior, de altura maior, né? Mas como aqui tem cerca de 2.800 kg e ali tem cerca de 300 kg, a produção animal por hectare se torna muito superior neste tratamento, que o nitrogênio é colocado sobre a pastagem e também trabalhado mais intensamente pastejada a pastagem, né? Então aqui a gente tem ganhos, a gente estima que vai fechar a produção até meados de outubro com 600 kg de peso vivo, e a gente estima pelos dados que a gente já teve de produção animal e pela época que a gente está e quanto tempo a gente mais vai ter de produção, a gente estima que vai dar em torno de 380 quilos nesse outro piquete aqui, quilos de peso vivo por hectare, né? Então se torna muito mais produtiva a pastagem em termos de produção animal neste tratamento aqui, que recebe 200 kg de ureia sobre a pastagem, em comparação àquele que a pastagem não recebe nitrogênio. A adubação de base é usado fósforo e potássio. Em geral se usa
130 kg de K2O e 130 kg de P2O5 por hectare por ano, né, adubando na fase de pastagem e na fase da cultura, né, seja milho, soja ou feijão. O dado médio por ano é mais ou menos 130 de cada um desses nutrientes. E outra coisa que a gente observa é a estrutura de dossel. No tratamento mais intensamente pastejado, a gente consegue uma densidade populacional de perfilhos muito superior, né, acima de 2.000 perfilhos por metro quadrado. E no outro tratamento, que a altura é maior e que a pastagem não é adubada, a gente consegue em torno de 1.400 perfilhos por metro quadrado, né? A porcentagem de lâminas neste piquete aqui é muito superior àquele. A gente consegue acima de 50% de lâminas verdes de azevém. E só é possível conseguir 50% de lâminas num dossel forrageiro quando você coloca nitrogênio sobre a pastagem. Senão sempre fica em torno de 30% a 40% de lâminas verdes. E considerando que a lâmina é o que vai dar o maior valor nutritivo na dieta do animal, se torna muito interessante esse dossel forrageiro sob o ponto de vista do animal colher a forragem, né? Até porque tem maior relação folha-colmo, maior densidade, menor porcentagem de material morto, ou seja, as características estruturais do dossel facilitam o maior consumo. Outra coisa que poderia mencionar é a produtividade das lavouras que vem na sequência. Bom, pelos dados que a gente já obteve agora, que foram 2 safras de milho, uma para grãos, uma para silagem, uma de soja e uma de feijão, a gente pode dizer que a lavoura tende a ser mais produtiva aonde não foi aplicado nitrogênio sobre ela, tá? Porque o milho que não recebeu 200 kg de nitrogênio no estádio ali, que está definindo seus componentes de rendimento, 4 ou 5 folhas, não significa que ele esteja mal suprido de nitrogênio. Porque neste sistema, quando a adubação nitrogenada é feita na pastagem, e a pastagem, a gente consegue uma produção de forragem neste piquete, neste tratamento, cerca de 5.000 quilos a mais de matéria seca em relação àquele tratamento, àquele piquete. Então são 5 toneladas de matéria seca a mais reciclando, né, no sistema solo-planta-animal. Além disso, a renovação de tecidos é mais acelerada e mais antecipada. Maior número de animais por hectare, maior sítios de urina e fezes, e isso torna o solo mais mineralizado. Maior concentração de nutrientes na solução do solo quando o milho estiver definindo os seus componentes de rendimento. Significaria dizer que neste manejo de pastagem aqui, que a gente consegue fazer cultivar milho sem adubo de cobertura, o milho fica mais suprido de nitrogênio do que o milho que recebeu realmente 400 e tantos quilos de ureia em cobertura. Isso se chama confiar na ciclagem. Para confiar na ciclagem, alguns pré-requisitos tem que ter, como por exemplo, os animais defecam sempre na área de pastejo. Não existe pastejo horário, senão talvez não fosse ciclagem completa. É pastejo contínuo, com carga variável, né? E num solo que apresenta alta CTC, em torno de 65% de argila, em torno de 3,5% de matéria orgânica. Então neste solo a gente consegue confiar e assegurar a estratégia da adubação em cima da ciclagem de nutrientes. Olá, estamos aqui numa área de integração lavoura-pecuária, sobre uma pastagem de azevém, e vamos aproveitar esses 2 piquetes do experimento do grupo Interação Solo-Planta-Animal para discutir os efeitos da impressão de pastejo, ou seja, colocar mais ou menos animais em uma mesma área, e da adubação sendo feita na pastagem ou apenas sendo feita em áreas que foram tidas como agricultura anteriormente, e como isso afeta a ciclagem de nutriente e como isso afetaria um plantio futuro de agricultura sobre estas áreas. Então esse piquete em que nós estamos, esse primeiro piquete, é um piquete em que nós estamos fazendo uma intensidade de pastejo mais elevada. Podem ver que a altura do pasto, a altura da cobertura é baixa, né? A gente está trabalhando com uns 10 centímetros aqui, e existe uma lotação animal maior, cerca de 7,1 animais por hectare nessa área nossa aqui, nesse piquete. O que é essa lotação maior
Fase porque nós temos capacidade de ter uma lotação de 7,1 unidades animais, 7 animais aqui nessa nossa área. E lá no piquete ao lado, que é um piquete em que a gente mantém uma altura de pastejo maior, a gente consegue apenas um animal. Basicamente o que nos possibilitou, além da diferença de altura do pastejo, foi que aqui foi aplicado 200 kg de nitrogênio na forma de ureia, mas para a ciclagem de nutrientes e para o manejo da lavoura que vem na sequência, se fôssemos usar a filosofia tradicional de plantio e de plantio direto, muitas vezes a redução de massa seca residual, que nós chamamos, aquela matéria seca que vai ficar para o plantio, as pessoas poderiam olhar e achar que aqui ficaria pouca matéria seca, o que daria problema na ciclagem e na própria condução da lavoura. Enquanto ali poderia ser julgada como uma melhor área do plantio, porque tem mais matéria seca. Mas, no entanto, a gente tem que ressaltar que, embora aqui o residual de matéria seca seja menor, nós temos uma ciclagem de nutriente muito mais intensiva. E ela é menor em certas partes, porque olhando o pasto aqui como um todo, a gente vê áreas irregulares. Essas áreas irregulares, ou montinhos de pasto, são na realidade áreas de preservação de pastejo. Por quê? Porque são os pontos em que o animal estercou e são os pontos onde o animal urinou. E como a pressão de pastejo que tem aqui, o número de animais que tem aqui, permite que o animal selecione áreas para pastejar, ele não vai comer sobre uma área onde ele recentemente urinou e estercou. E essas áreas são refúgios de plantas, para que essas plantas que encontram nutriente em grande disponibilidade venham a crescer. São áreas de refúgio, de proteção, de mesofauna. E isso daqui tem todo um papel de ciclagem que confere ao solo uma melhor condição para a cultura que vem para frente. Então, embora ali aparentemente tenha mais palhada e a ciclagem se dará via o resíduo de palhada, mas mais tardiamente, aqui nós teremos uma maior quantidade de nutriente disponível. Por quê? Porque tem maior quantidade de urina devido ao maior número de animais pastejando e uma maior quantidade de fezes. Então, muitas vezes, apenas a avaliação quantitativa de resíduo de palhada sobre o solo não é suficiente para prever a qualidade e o potencial de produtividade de uma área. Ressalto que, embora possa ter um resíduo menor, essa área poderia produzir mais, porque ela tem uma maior quantidade, uma maior velocidade de ciclagem, e a qualidade desse resíduo e a inclusão de urina e fezes faz com que melhore esse solo.